A divisão anatômica básica. Vamos ter cuidado com isso, por quê? A divisão anatômica básica das costelas é costelas verdadeiras, costelas falsas e, mais para baixo, costelas flutuantes. Tá? Essas costelas flutuantes, o nome já diz, ela articula com as vértebras torácicas e as suas extremidades distais estão soltas, não articulam com o externo. Então, as únicas costelas que não se articulam com o externo, direta ou indiretamente, são as costelas flutuantes, que é a 11ª e a 12ª, beleza? E outra coisa, essa divisão anatômica aqui, ela é diferente da divisão radiológica. Então, vamos prestar atenção nisso. Você tem uma divisão anatômica básica, que são três, né? Costelas verdadeiras, falsas e flutuantes, mas que muito se difere da divisão radiológica. Porque na divisão radiológica, e aí as costelas elas têm uma peculiaridade, pessoal, das outras estruturas. Por quê? Tem uma complexidade maior. Aqui a gente vê que na divisão radiológica fala de costelas posteriores, que são aquelas costelas que estão próximas das vértebras torácicas. Você tem as costelas anteriores, que estão projetadas junto com, se articulando com o externo, né? A gente tem as costelas acima do diafragma, abaixo do diafragma e as axilares. Então, olha só que coisa interessante. Quando eu falo de uma divisão radiológica de costelas posteriores, você me pergunta assim, ou imagina uma pergunta, uma questão de concurso. Qual a melhor incidência para visualizar costelas posteriores? Ou seja, próximo da, das vértebras torácicas. Então, se elas são posteriores, eu já sei que a melhor incidência é o AP. E por que isso? Porque no AP eu vou aproximar toda a região posterior do tórax ao filme. Eu vou estar reduzindo a distância objeto-filme. Logo, eu vou ter uma melhor visão de costelas posteriores. Então, olha só, se a costela é posterior, eu vou fazer a P, porque eu as aproximo do filme, reduzindo a distância objeto-filme. Nisso eu tenho mais nitidez. A mesma coisa aqui, ó, costela anterior. Qual a melhor incidência para a costela anterior? Aí já é o inverso, é o PA, né? Por que o PA? Pelo mesmo motivo. Se eu faço PA, eu vou estar aproximando a região anterior do filme e pelas mesmas razões. Acima do diafragma. As costelas acima do diafragma, detalhe, gente, todas elas são anteriores, tá? Sempre que eu falar de costela anterior, aí você guarda esse detalhe. Sempre que eu falar de costela anterior, eu vou estar falando de costela acima do diafragma. Então, vai ser PA, porque são anteriores, e mais um detalhe: sempre que for costela acima do diafragma, eu vou fazer em inspiração. Então, eu vou ter uma apneia inspiratória, ou seja, o paciente vai respirar fundo, encher o pulmão de ar para eu fazer essas costelas aqui. E abaixo do diafragma? Abaixo do diafragma é diferente. Eu vou fazer em expiração, o diafragma vai subir e eu vou ter o ar, toda a região escura vai subir e eu vou ter só partes moles
na região dessas costelas. E detalhe, costelas abaixo do diafragma são costelas posteriores. Logo, eu faço costela, em AP, por aquelas razões. Eu faço em AP para aproximá-las do fio. E aqui, costelas axilares. Costelas axilares, eu faço sempre em oblíqua. Aí pode ser oblíqua anterior ou posterior, como a gente vai ver, tá bom? Vamos passar para cá. Observação importante em relação ao contraste. Isso aqui, gente, é um tema importantíssimo que a gente tem que prestar atenção em relação ao contraste da imagem. Olha só, como eu botei aqui, repara, isso aqui tudo são sinônimos. Sinônimos, todos eles dizem a mesma coisa. Então, olha só, quando a gente fala, qual o contraste adequado para você visualizar costelas? O contraste adequado é o alto contraste, como está aqui, ó. O que é esse alto contraste? É o predomínio de preto e branco. Está aqui. O predomínio de preto e branco. Que também, como é que a gente consegue? O alto contraste, como eu consigo preto e branco, e como eu consigo a escala curta de contraste. Então, vamos só para clarear a nossa mente. Quando eu falo de alto contraste, é a mesma coisa que escala curta de contraste, que também é a mesma coisa de predomínio de preto e branco. Quando eu tenho preto e branco na imagem, eu tenho uma escala curta de contraste. Eu vou ter preto e branco. Eu não vou ter variações de cinza. Por isso que é a escala curta. Que é a mesma coisa que alto contraste, ou seja, preto e branco. Isso, como é que eu consigo tudo isso aqui? Eu consigo usando alto MAS e baixo KV, tá? Aqui eu botei alto MAS e KV baixo. Aí eu consigo essa escala curta e esse alto contraste e esse preto e branco. E por que isso? Aí, por exemplo, imagina uma questão de concurso. O camarada pergunta assim, uma prova para emprego. O cara fala assim, pergunta assim para você, por que numa radiografia de costelas eu preciso usar alto MAS e baixo KV? Olha que interessante. Por qual motivo, na radiografia de costelas, eu preciso usar alto MAS e baixo KV? Aí, gente, tem várias respostas essa pergunta. Eu preciso, aí você vai responder, eu preciso usar alto MAS e baixo KV porque eu quero usar alto contraste, ou porque eu quero uma escala curta de contraste, ou porque eu quero predomínio de preto e branco na imagem. Tudo isso aqui são sinônimos e responde essa pergunta. Agora, tem uma outra resposta também. Sabe por que eu preciso usar alto MAS e baixo KV? Porque a costela ela é um osso fino, de baixa espessura, e também porque ela é de baixa densidade física. Então, olha que legal. Além do osso ser fino, ou seja, ele vai ter baixa absorção, e a densidade de material também é baixa, eu tenho que usar raios moles. Como é que eu consigo raios moles? Com baixo KV. E um alto MAS, que é para dar aquele preto e branco, para a costela ser bem visualizada ali. Tá certo? E é diferente essa técnica, tudo isso aqui, pessoal, para costela, é diferente de pulmão, que eu sempre falo em sala de aula. Essa técnica para costela aqui é o oposto da técnica para pulmão, para campos pleuropulmonares, o famoso CPP, né? Se eu quiser fazer tórax para pulmão, eu vou usar o oposto disso aqui, o oposto.
Ou seja, eu vou usar, se for para pulmão, tá? Campos pleuropulmonares, eu uso baixo MAS, alto KV, baixo contraste, escala longa de contraste, predomínio de cinza. Então, olha só que legal. Quando a gente fala desses detalhes aqui, relacionados ao contraste, quando eu quero radiografia de tórax para pulmão, vai ser o oposto do que eu uso para contraste em relação a costelas, que como está demonstrado aqui.